Cara, tava falando com o Calil aqui antes da gente entrar no ar. O São Paulo tá acabando, o Santos tá indo pro mesmo caminho e o Corinthians também. Eu tô preocupado, viu, velho, com o que tá acontecendo com esses times. Porque daqui a pouco a gente só vai ter que falar do Palmeiras e do Flamengo, sempre, sempre, sempre. Mas se não tomar jeito na questão administrativa e virar clubes profissionais, eu tô achando que a gente vai ter um longo período aí de muita decepção. E quem sofre é o torcedor, que gosta, que curte, que viaja, que se faz muita coisa para acompanhar o time. Né? Eu acho que, como o Crespo falou, era uma coisa que ele já esperava, e tudo aquilo que está acontecendo com esses clubes é uma coisa muito preocupante. Infelizmente, para quem gosta de futebol, para quem adora esses clubes, os torcedores, eu realmente fiquei abismado. É claro que o São Paulo vem atravessando um momento complicadíssimo, então eu estou muito preocupado com o São Paulo, com os rumos do Santos e com aquilo que a gente ouve do Corinthians, principalmente com as informações que o Belo passa pra gente. É muito preocupante. É inexplicável porque o campo resume tudo aquilo que é o São Paulo na temporada, né? E o Crespo foi muito feliz quando ele falou na entrevista, né? Que é tirar do papel todas as ideias que tem. A gente viu o presidente Casares falando ali que o ano que vem nós teremos possibilidades de fazer um elenco mais forte. Vamos ver se é verdade, né? Porque o Crespo falou na entrevista coletiva que ele tem muitas ideias, as coisas estão sendo decididas, mas tem que tirar do papel. E se o São Paulo não melhorar um pouquinho, ele falou até em questão de 1 a 20, o São Paulo tem que melhorar pelo menos uns 2, 3%, porque senão vai ficar numa situação muito... como eu falei aqui, o São Paulo está definhando. Em relação ao campo, eu acho que o São Paulo tem desfalques demais, né, Tomás? São muitos desfalques. Eu acho que são lesões que poderiam ser evitadas, lesões que não poderiam ser evitadas, que são lesões que acontecem. Em relação ao jogo, eu acho que ele escalou errado. Quando você tem uma quantidade de desfalques que o São Paulo tinha, você não pode entrar com 3 zagueiros e colocar o garoto de ala esquerda. Não pode. Entra com uma linha de 4, com mais 4 na frente e deixa 2 atacantes para você jogar fechado e tentar usar o contra-ataque contra um Fluminense que vive um ótimo momento. Jogando em casa, acho que é a 8ª vitória, não é isso? Mas eu Só acho ganha que... com o Zubel Dias, 100% de aproveitamento. Então você tem que saber com quem você está jogando, você está com vários desfalques, você tem que pensar na possibilidade de enfrentar aquele adversário e não pensar na ideia que você tem de futebol, que são 3 zagueiros. Eu acho que nesse aspecto o Crespo falhou bastante e ajudou o time e contribuiu com o time para ter uma atuação daquele jeito. Tecnicamente foi um atropelo, foi um monólogo o jogo. Foi pouco, né? Foi monólogo. Se o Fluminense tem jogadores melhores no ataque, o jogo ia ser mais. Então eu acho que o São Paulo tem que pensar muito e nunca é bom tomar uma pancada dessa, mas se você não conseguir refletir e pensar em tudo aquilo que está acontecendo no São Paulo agora, eu não sei quando vai acontecer isso. E a gente vê, depois de uma pancada dessa, a gente preocupado em questões políticas. Eu não sei onde a gente vai chegar, Calil. Mas o São Paulo só não tá brigando para não cair, porque quando o Zubel Dias saiu, que estava fazendo um trabalho ruim, o Crespo emendou algumas vitórias consecutivas. Uma sequência boa. Que é a sequência que está deixando o São Paulo, pelo menos, não brigar contra o rebaixamento. Por isso que não dá para contestar o trabalho do cara. É muita lesão, é muita situação de jogar. 17 jogadores fora é um absurdo, cara. Então eu acho que o São Paulo tem que agradecer muito que o Crespo chegou e teve uma sequência muito boa naquele período do campeonato, porque senão o São Paulo teria um seríssimo risco de jogar Pausa Série B. de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bora falar agora sobre a chance de Pity Martinez pintar no São Paulo. O meio atacante argentino de 32 anos de idade já esteve na pauta tricolor em outras janelas de transferência. E o fato de estar na lista de dispensas do River Plate, ele só fica até 31 de dezembro, quando acaba seu contrato, aumentou os rumores de que o São Paulo poderia tentar sua contratação. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol do São Paulo e posso assegurar que o Pity Martinez está completamente descartado. São 2 os motivos. O primeiro deles é a idade. Esses 32 anos de idade fazem com que o jogador tenha uma idade considerada muito alta pro São Paulo de 2026. Já havia contado para vocês que o tricolor vai dar preferência para atletas jovens. E aqui vem o segundo ponto. São Paulo também quer jogadores que costumem disputar 50, 60, até 70 partidas por temporada, situação completamente diferente da do Pity Martinez.
Nesse ano, com a camisa do River Plate, ele só esteve em campo em 13 jogos. Importante registrar que não joga desde 17 de agosto. Nas últimas 7 partidas foi levado para o banco de reservas e não ganhou nem sequer um minuto. Pity Martinez, que havia jogado só 10 jogos em 2024 e outros 8 jogos em 2023, é tudo que o São Paulo não precisa, de jogador veterano e com histórico de poucas partidas na temporada. Vamos lá então, olha só, o narrador, né, o Jorge Igor, aquele cara que trabalha na Globo hoje, lá na internet, no YouTube, ele fez umas críticas assim duríssimas ao time do São Paulo. No texto dele, ele coloca mais ou menos o seguinte, ele fala assim, olha só, se alguém em 2005, quando o São Paulo ganhou aquela última Libertadores, né, se alguém em 2005 dissesse que daqui a 20 anos o São Paulo vai ter assim 5 Libertadores e coisa e tal, todo mundo acreditaria e daria risada. Se dissesse que não aconteceria nada, todo mundo ia pensar, você tá maluco? Foi mais ou menos o que ele falou, tá maluco, São Paulo não vai ganhar mais nada? Todo mundo acreditaria que teria 5, 6 Libertadores, mas que o São Paulo fez tudo errado e não ganhou mais nada, é o que aconteceu. O São Paulo, ele do nada, ele começou a entrar numa onda duríssima ali de gestões horrorosas e acaba que o São Paulo ele vira um coadjuvante aí no cenário de futebol nacional. As palavras do Jorge Igor foram essas daqui, ó. Eu vou ler exatamente, que é para não ficar o dito pelo não dito. Ele fala o seguinte... se alguém falasse em 2005 que daqui a 20 anos, ao invés do São Paulo ter 5 Libertadores, ele não ia ganhar nunca mais, a galera ia dar risada. E é verdade. Se em 2005 falasse, não vai ganhar nunca mais, a gente ia rir da cara do cara, fala, para, né? Você tá louco. Só que depois, ele continua assim, ó, teria que fazer muita coisa errada, né, para chegar nesse nível. E o São Paulo fez. Então o São Paulo, ele realmente, ele extrapola no nível aceitável de erros a se cometer, né? Nós tivemos de lá pra cá uma gestão fabulosa do Juvenal Juvencio, onde ele ganhou o Tri Brasileiro e tal, e o terceiro mandato, apesar de não ter sido bom, eu acho que ele seria necessário para levar o São Paulo. O Juvenal sabia que os sucessores dele seriam coisas horrorosas e foram, né? Ele colocou o Aidar, que foi horroroso, Aidar sai para entrar o Leco é eleito horroroso, e aí o Casares sucede o Leco e é tão horroroso quanto, ou talvez até mais, né? No Leco, a gestão ela não teve tanta coisa assim de protesto interno, era muito mais um desgosto aqui do torcedor são paulino, a dívida crescendo, títulos que não vieram, né, Daniel Alves, muitas coisas assim horrorosas que foi acontecendo na gestão do Leco. Já na do Júlio Casares, ele pega o time, ele até ganha título, só que ele tem pela primeira vez na história do São Paulo, se bobear, ele tem a crítica dentro do social do clube, onde conselheiros, além de pessoas do social, sócios do São Paulo, eles fazem um protesto lá dentro daquele mundinho todo próprio deles, né? Quando a gente olha na porta do Morumbi, porta da Barra Funda, vai ter protesto e tal, isso é comum de ver. Agora, ver o protesto dentro lá do grupinho da corja, da elitizada, onde o Casares ele precisa ser rei, ali nós nunca vimos, eu não me lembro pelo menos ter visto. E aí os caras eles começam a fazer um protesto lá dentro, colocando faixa de fora Casares lá dentro, também levando assim a pedir voto direto, pedir voto eletrônico. Os caras querem afastar o Casares. Começou na semana passada também um movimento de assinaturas, né, dos sócios para poder pedir o impeachment do Casares. Então, o que tá rolando aí é que o Casares ele nunca esteve tão pesado na diretoria, ele nunca esteve tão fora do São Paulo. Ele não tá fora ainda, mas depois daquela escancarada que o Luiz Gustavo deu, aquilo ali abriu os olhos de muita gente. Aquela escancarada pública, vindo do Luiz Gustavo, um cara que hoje não precisa do São Paulo pra nada. Se ele sai do São Paulo, ele assina qualquer outro clube por aí e digo mais, ele pode se aposentar tranquilamente, que ele já fez a vida dele no futebol, ele está pra se aposentar. Aquilo ele fez para o São Paulino. Ele fez um favor pro São Paulino, escancarando o nível ridículo que é a gestão do Júlio Casares. Uma gestão que ela prioriza shows, ela prioriza, não vou falar de arbitragem hoje, deixa o adversário tripudiar em cima do São Paulo, é uma gestão que está muito mais preocupada em aparecer na boa do que na hora que o São Paulino precisa, e o Júlio Casares ele se viu tão apertado mesmo depois da entrevista do Luiz Gustavo, que foi uma entrevista que derrubou um diretor de futebol do Júlio Casares e fez o Casares ter que vir a público, praticamente nomear um CEO para cuidar do futebol do São Paulo e também dizer que ele
que ele vai fazer algumas coisas melhores. Ele teve que dar a cara a tapa. Esse CEO, que é o Carlo Magno, que entrou ali pra gerir o São Paulo, é uma coisa assim muito absurda. Porque você pensa, poxa, se o Carlos Belmonte não servia, por que o Casares segurou o cara por 5 anos então? Essa pergunta deveria ter sido feita pro Casares no momento oportuno. Casares, já que o Carlo Magno vem com expertise, know-how, por que então ele ficou 5 anos? Você não percebeu em 5 anos que ele não tinha a qualidade, a condição de fazer um ótimo trabalho no São Paulo, como supostamente esse Carlo Magno vai fazer? Tipo isso, porque, pô, se o Belmonte não servia, você percebe isso em 1 ano. Não percebeu em 1 ano, percebe em 1 ano e 2 meses. Agora você fica empurrando com a barriga, sabe, nadando contra a maré e segurando o cara. Então o Casares, essa demissão do Belmonte aí, e a nomeação do Carlo Magno a CEO do futebol de São Paulo, pra mim isso daí é tapar o sol com a peneira e é conversinha pra boi dormir. Já que tem que dar uma resposta pro torcedor, muda-se as moscas, né? Muda o sofá. Me traiu no sofá, troca o sofá. Não importa, percebe? É simplesmente fazer uma manobrinha. Tira o Belmonte, porque já era incompetente há 6 anos, mas você tira depois de 5 anos, você tira agora. E aí você nomeia o Carlo Magno, que também não tem nenhum título na história do futebol, não tem nada, não é um cara do futebol. Então o Casares, ele se cerca de amiguinhos, ele se cerca de grupinho político, ele se cerca de pessoas que ele tem interesses a mais. E aí esse interesse com o Carlo Magno, não sei lá o que é, mas é político dentro do São Paulo. Como foi com o Belmonte. E agora ele colocar o Carlo Magno pra gerir o São Paulo é um tapa na cara do torcedor, claro que é. Quem é Carlo Magno? O que melhorou? O São Paulo, ele chega hoje num certo fundo do poço que esse Jorge Igor, ele coloca de uma maneira, num texto muito curto, ele coloca muito do que nós pensamos hoje em dia. Só para você ter uma ideia, o São Paulo, ele veio hoje, agora, daqui a pouco eu continuo com as outras notícias, mas ele veio hoje e lançou um tal de Juan Dineno para substituir Caleri, André Silva e Rian Francisco. O Juan Dineno, ele é uma coisa assim, muito absurda. Nada contra a pessoa, não sei nem quem é de verdade. Né? Ninguém conhece o Juan Dineno de verdade para falar alguma coisa dele. Ele é bom de arrancada? Ele é bom de cabeça? Quem conhece o Juan Dineno? O torcedor do Cruzeiro não conhece o Juan Dineno, porque ele chega machucado praticamente. Aí ele fica machucado no Cruzeiro. Ele tem um lance que ele entra para jogar, ele tá ali machucado no Cruzeiro e vai se recuperando. Aquela recuperação de longo prazo, departamento médico e tal. Quando ele volta para jogar, ele entra em campo substituindo alguém, ele corre até o meio do campo e puxa a perna e fala, o joelho. Sabe, você voltou do departamento médico, primeira vez que você vai entrar, você aqueceu, entrou, correu no meio do campo, bateu o joelho no chão, bateu o pé, dobrou o joelho, volta machucado e sai chorando. Era um jogador que estava bichado. Aí você fala, tá, Jubão, mas isso aí pode acontecer com qualquer um, cara. Aí eu pergunto, pode mesmo? Você não pode minimizar esse tipo de erro não contratando um cara com histórico absurdo de lesões? E tem mais. O cara desse aí, como o Juan Dineno, ele ganha R$500 mil por mês aproximadamente. R$500 mil. Quando você fala em dívida, superávit, déficit, tirei a dívida, aumentou não sei o que, juros bancários, empréstimo, será que um cara igual o Juan Dineno, e nós temos uns 10 iguais a ele, será que esses caras não são eles os responsáveis por levar o São Paulo para esse buraco? Pare e analise o seguinte comentário agora aqui, pensa na seguinte teoria, você que está me assistindo, trabalhador, aposentado, começando a vida estudando, acadêmica, não me importa. Imagina, fecha os olhos e pense que cada dia 5, cai lá R$500 mil na sua conta. Todo dia 5 do mês, ou dia 30 do mês, cai R$500 mil na sua conta. E aí eu te pergunto, caiu 500 mil, mês que vem caiu de novo. Qual que é a realidade disso no futebol? Mas o cara é artista, o cara mexe multidões, ele traz patrocínio, ele merece. E eu acho que sim. Agora, um cara que não joga, ganhar R$500 mil de um time endividado. Você quer ver o tamanho do problema, o tamanho do buraco? Lá no Göztepe, da Turquia, o time Göztepe, eu não sei pronunciar direito, né? Mas o Göztepe, da Turquia, contratou um jovem do São Paulo chamado Juan. Esse Juan aí era um centroavante do São Paulo que fez a transição de maneira ruim. Essa transição de maneira ruim é porque ele foi colocado pra, tipo assim, ganhar do Botafogo na Libertadores, que o Botafogo foi campeão. Ele foi colocado... E em cima disso também, vou também perguntar de outras abas, mas eu queria te perguntar, César, algo que é
básico, de certa forma, mas que é importante. Acho que foi o presidente da Associação Uruguaia de Futebol que falou uma vez que o futebol na América do Sul não dá dinheiro. Você acha que o futebol brasileiro ele tem capacidade real de ser superavitário com a cultura que se instaurou nos clubes de ganhar a todo custo, os valores que são já surreais, que envolvem compra, venda de jogadores e tudo mais? Você acha que tem alguma condição disso mudar algum dia? Futebol não é superavitário, não dá dinheiro em lugar nenhum, tá? Sim. Então, isso assim, a gente precisa ficar bem claro. Futebol, o conceito eu não posso... todo o dinheiro que sobra de lucro significa um dinheiro que eu deixei de aplicar na atividade, que é uma atividade que depende de dinheiro para ser competitiva. O que você não pode é gastar mais do que você arrecada justamente para virar uma dívida e virar um problema. Então, o futebol tem uma dificuldade natural disso, porque tem sempre alguém querendo gastar mais do que o outro e o outro querendo se aproximar daquele que gastou mais. Né? Acho que tem casos de clubes superavitários e qualificados, né? E que tem a gestão como eficiência, né? Então, se você pegar na Inglaterra, por exemplo, o Brighton consegue fazer isso, o Brentford, mas porque são clubes menores, né? São clubes que conseguem menos torcida, a pressão é menor. Jogando a Premier League está ótimo, não vai ter briga, não vai ter discussão. O Liverpool, apesar de ser um time de grande porte, consegue fazer uma gestão eficiente. Por quê? Porque tinha gente do futebol, né? Trouxe pessoas que eram do futebol qualificadas e trouxe uma visão de investidor do ponto de vista de gestão. Falei da Atalanta, o Napoli é um clube que faz bem essa gestão de conseguir ganhar títulos e ser um time equilibrado. Então, o grande ponto é, você nunca vai ter futebol superavitário como conceito. Mas se você conseguir ter um futebol pensado de forma eficiente, onde você gasta só o que você pode, mas que você busque essa eficiência na gestão, na formação do elenco, na contratação do treinador, na melhor forma de não precisar ter 60 jogadores no seu elenco e toda janela tem que comprar mais 10 porque você formou o elenco errado. Então, se você conseguir montar isso, você vai ser eficiente, você vai ser equilibrado, né? E não precisa dar lucro. Né? O lucro para o investidor no futebol, ele nem sempre é ali o que sobra de resultado todo ano. Você tem um investidor que compra o clube hoje para melhorar e vender para alguém lá na frente, aí você vai ganhar na diferença. Ou tem clube que ganha porque vendeu mais jogador, então você vendeu mais do que devia, mais do que ele estava esperando e aí consegue tirar algum dinheiro, porque você já está num nível de gestão mais eficiente. Mas assim, em linhas gerais, o futebol, para clubes grandes, você investe porque você quer estar dentro da indústria do futebol, que ela te abre portas, porque ela te coloca na frente de um monte de gente. Ela é uma indústria de exposição. Então, para grandes clubes, esse deveria ser o objetivo do investidor. E César, assim, eu sei que por mais que tenhamos aí todas as questões, dificuldades do São Paulo e tudo mais, é possível fazer um valuation, entender quanto que vale a marca do São Paulo hoje? Porque apesar de todos os problemas, o São Paulo tem ainda uma estrutura grande, né? Tem um estádio particular, você tem um centro de formação, que é outra controvérsia aí, né? Mas tem um CT, tem uma história que pode valer algum peso. O São Paulo é um bom negócio. Torcida, poder de consumo, né? Claro. O São Paulo é um bom negócio hoje para que, digamos que tenhamos pessoas competentes em algum momento. O São Paulo é um bom negócio no mercado brasileiro para investimento? Não, como negócio é ótimo, até porque assim, quanto que vale um clube de futebol, né? Você pode tem um monte de métodos para você avaliar, seja uma empresa, seja um clube de futebol. Algo mais simples, né, que normalmente norteia essas avaliações é um múltiplo de receita. O clube vale X vezes a receita dele. E ele vale mais à medida que ele tem mais receitas. Por quê? Porque com mais receitas você consegue gastar mais, consegue ser mais competitivo, consegue ganhar mais títulos e isso retroalimenta as receitas. Hoje o São Paulo ali, 700 milhões de receita mais ou menos, 800, se vale 3 vezes e meia a receita, a gente está falando de 2.400, 2.500, entre 2.500 e 3. É mais ou menos o que valeria o São Paulo. Tem o estádio, tem o CT, tem tudo. Isso tudo está na receita, né? O estádio, toda a receita comercial que ele gera, o público, tudo mais, está na receita. O centro de treinamento, se você não tiver centro de treinamento, você não tem operação, né? Ninguém joga. E a formação está ali. Então, quando você vem um jogador da formação, está na receita. Então, assim, está tudo ali na receita, mais ou menos fica por volta desse valor. No caso do São Paulo, com uma vantagem para o investidor, né? Hoje, o nível de receita que ele faz é muito aquém do que a marca e o acesso dele permite.
A história dele permite, a estrutura dele permite. A gente falou aqui, né? O Palmeiras faz 700, 800, vende jogador, vai bater 1 bi com o jogador que ele vende, né? O Flamengo está fazendo 1 bi 700, o São Paulo tinha que estar rodando na casa de 1 bi de receita todo ano. Então, assim, tem um gap aqui de 300 milhões de receita que dá para buscar se você tiver uma gestão mais eficiente. Então, a gente está falando aqui que o investidor com uma boa gestão consegue fazer ali um valor adicional de R$1 bilhão no quanto ele pagou o clube, só por uma melhor gestão dessa estrutura, que ela é muito boa. O São Paulo tem um centro de treinamentos de altíssima qualidade, até nessa questão do CT de Cotia e tudo mais, daquela história do FIP. Um dos pontos positivos, de fato, o CT do São Paulo precisa de pouquíssimo investimento. É um CT de altíssimo nível, você não precisa construir nada, está lá. Então, o São Paulo tem ativos, tem torcida, tem tudo para desempenhar melhor e para chamar a atenção, de fato, de algum investidor como um bom ativo para ser comprado. A diretoria do São Paulo tomou uma decisão unânime nos bastidores e pretende enxugar a folha salarial do clube para que seja possível novos reforços chegarem ao time no ano de 2026. Com isso, alguns nomes que estão em fim de contrato com a equipe devem encerrar o vínculo ainda no final da atual temporada. Desta maneira, 5 atletas estão em fim de contrato com a instituição e os mesmos não foram procurados pela diretoria para uma possível extensão de vínculo. Entre os nomes estão os seguintes atletas: Emiliano Rigoni, Enzo Dias, Juan Dineno, Leandro Matias e Luiz Gustavo. Ainda assim, entre os citados, um novo acordo deve ser feito por Enzo Dias, jogador que pertence ao River Plate e que atualmente está emprestado ao clube. O atleta atingiu os jogos necessários para que sua transferência seja obrigatória pelo tricolor. Com as possíveis saídas citadas, estima-se que o SPFC passe a economizar cerca de aproximadamente R$2 milhões em sua folha mensal. E aí, torcedor, agora eu lhe pergunto, quais jogadores do atual elenco você gostaria que fossem dispensados do São Paulo? Comente aqui embaixo.